Hermínia pergunta se Domênica precisa de ajuda em algo. Domênica não responde. Andrés fala para Pilar que o povo está falando que Domênica foi embora da cidade porque um gigolô a deixou na ruína e que ela não pode dar as caras nos compromissos econômicos. Pilar se estressa pelas pessoas estarem fofocando horrores e se divertindo por Domênica ter sido roubada e abandonada no altar. Andrés comenta que alguns investidores estão ameaçando cancelar os contratos que tinham assinado. Pilar diz que Domênica precisa aparecer ali para acabar com tantas fofocas. Domênica liga para o padrinho e pede a ele os documentos de sua fazenda. Andrés diz que Pilar e Nicolassa querem saber dela. Domênica fala que não voltará para a cidade nunca mais e que encerrou esse capítulo definitivamente. Ela pede que o padrinho faça um fideicomisso dos seus bens e propriedades e que venda tudo, a mansão, as fábricas. Andrés pergunta por que ela quer se desfazer de tudo que os pais dela construíram e ela deixou crescer tanto. Domênica diz que o dinheiro é seu e fará o que quiser. Domênica pede que Pilar e Nicolassa não fiquem preocupadas, pois não vão deixá-las desamparadas. Andrés discorda da opinião da afilhada. Domênica diz que quer fazer as coisas do seu jeito, como quiser. Luiz Fernando faz uma ligação e informa Sofia que demorará mais do que pensou, pois surgiu um problema nas suas terras. Luiz Fernando diz a Mercedes e Diana que falou com Sofia e seu filho está muito bem. Mercedes comenta com Diana que espera que as coisas se resolvam logo, porque quer voltar logo para a cidade. Mercedes fala que tem medo de Sofia se deprimir devido à morte de Paula e não quer que o bebê seja afetado. Mercedes diz que quer estar perto de Sofia para ver seu neto crescer e conversar. Diana pergunta a Mercedes se ela acha que Luiz Fernando ficará viúvo para sempre, pois ele pode encontrar uma mulher para refazer a vida. Domênica passa pelo local. Ela pede a ajuda de Hermínia para levá-la a uma loja dali. Enquanto isso, Chiara tenta vender um anel valioso, mas não consegue. Genaro fala com Josué e pede que ele diga a qualquer pessoa que vier ali que os terrenos dos Monteiro não só vão até a lagoa, como também até o outro lado dela. Josué fala que o terreno da lagoa é dos Gimenez. Genaro suborna o moço e diz que se o tal Luiz Fernando Gimenez vier ali, é para ele deixar claro que os terrenos pertencem aos Monteiro. Genaro fala que vão dar um susto em Domênica para que ela volte para a cidade. Hermínia mostra para Domênica onde fica a prefeitura municipal e a loja de Eunice. Luiz Fernando também está indo à prefeitura. Ele se encontra com Domênica ali. Domênica diz que vai denunciar por ele ter invadido suas terras. Luiz Fernando tenta falar com ela na boa, mas Genaro chega ali. Luiz Fernando pede que Domênica controle o rancheiro para conversarem. Genaro ameaça Luiz Fernando com a arma. Luiz Fernando pede que ele abaixe a arma, pois quer ver se ele é corajoso sem ela. Genaro dá um soco em Luiz Fernando. Chiara descobre que os sócios de Domênica não querem mais ter acordos com ela. Pilar também revela à filha que Domênica venderá todas as propriedades, incluindo as fábricas e a mansão. Chiara diz que Domênica vai deixá-las na rua. Luiz Fernando e Genaro brigam como dois cachorros. Domênica pede que eles parem de brigar. Em seguida, ela diz não estar nem aí e deseja que eles se matem. Luiz Fernando diz a Genaro que se ele e a patroa dele querem briga, eles terão. Chiara diz à mãe que Domênica está descontando nelas a raiva do que Max a fez. Nicolassa diz que esse homem foi o pior dos covardes. Chiara diz que Max é responsável por todas as desgraças que estão acontecendo, mas Domênica precisa voltar para casa e seguir em frente. Andrés diz que precisam conter Domênica e não deixar que ela acabe com tudo. Domênica vai falar com Josué. Ela diz que veio denunciar seu vizinho, que assegura que parte das terras da lagoa são dele. Josué diz que, pelo que sabe, as terras são dela e o senhor Monteiro adquiriu a lagoa por 30 anos. Domênica pede um documento para conseguir provar. Domênica diz que de todo jeito quer manter a denúncia contra seu vizinho. Ele afirma que ela está buscando problemas, pois naquele povoado há coisas que se resolvem atirando. Domênica diz que vai aprender a atirar.
Luiz Fernando tenta entrar na sala do prefeito para falar com ele, mas a funcionária afirma que o seu Cosme recebe uma pessoa por vez. Domênica sai e revela a Luiz Fernando que registrou uma queixa contra ele e fará o que puder para que ele não se aproxime mais de suas terras. Luiz Fernando fala com o prefeito Josué e afirma que a lagoa é sua e que tem as escrituras para demonstrar que aquilo está dentro de suas terras. Josué pede que ele traga os documentos e lhe prove tudo. Gabriel briga com Hermínia por ela ter descuidado dos negócios deles. Ela pede perdão por ter saído. Hermínia revela que Luiz Fernando brigou feio com Genaro. Mercedes fica sabendo do que aconteceu e sai com Diana. Luiz Fernando chega até a mãe. Ele diz que teve um problema com o administrador da fazenda de Domênica Monteiro. Luiz Fernando pergunta à mãe sobre as terras do norte da lagoa, pois está havendo um problema muito grave em relação a elas. Domênica vai à igreja do povoado. Serafim aparece ali e diz que é o padre da igreja. Ele fica feliz por ela ter vindo ali. Domênica diz que mora perto dali, mas não sabe se virá ali muito e nem sabe por que veio ali. Serafim diz que Deus a guiou até ali. Domênica comenta que era uma mulher de fé, mas agora não é. Serafim pergunta o que fez ela duvidar de Deus. Domênica diz que foi a traição de um desalmado, o qual achava que era um anjo, um amor, mas ele foi um monstro. Ele abandonou depois de ter desviado seu dinheiro. Ela ainda fala que está perdendo vários negócios e se lascando feio pelo que Max lhe fez. Kiara chama a mãe para empacotarem as coisas. Pilar diz que mesmo que convençam Domênica de voltar, já é hora de seguirem em frente sozinhas. Pilar fala sobre o dinheiro para abrirem o negócio. Kiara diz que precisam guardar esse dinheiro para alguma emergência. Kiara fala que no momento o mais importante é Domênica. Pilar concorda com a filha, mas apesar de tudo, precisam ganhar o próprio dinheiro e deixar de serem encostadas. Bartolomeu caminha com muita dificuldade, pois está com dor nas pernas. Ele teme que Genaro o tire dali, caso não pague o aluguel. Pedro chega ali e cumprimenta Tomásia e Bartolomeu. Bartolomeu diz que precisa trabalhar, mesmo que seja arrastado. Pedro diz que buscou algumas coisas para Dona Neves e ganhou uma coisa de comer. Rosinha aparece e fala para a mãe que está com fome e não há nada para comerem. Pedro decide dar uma coisa para Rosinha comer, além de algumas tortinhas. Rosa fica feliz e chama a mãe para porem à mesa. Tomásia agradece a Pedro. Bartolomeu se sente envergonhado e fala para o Pedrinho que por esses dias só comeram algumas coisas que tirou do campo. Pedro diz que é amigo dele e pode ajudar ao menos os filhos dele. Pedro decide deixá-los ali e sai. Pedro sente pena da situação. Genaro pede que o companheiro o ajude com um trabalhinho. Enquanto isso, Domênica fala com Neves e pede que ela leve a comida no seu quarto, depois que terminar de ajeitar as coisas na cozinha. Neves concorda. Genaro chega ali. Ele fala que brigou para defender a patroa. Domênica diz que não precisa que a defendam, e muito menos com arma como um covarde. Genaro diz que aquele lugar é perigoso. Domênica diz que aquela não é uma terra sem lei e nem deveria ser. Domênica ouve tiros. Quem está atirando é o parceiro de Genaro, Roque, para assustar Domênica. Genaro comenta com Domênica que o Bartolomeu é um dos mais cruéis dali e só mora ali de aluguel porque Andrés permite. Domênica acredita no carrasco e pede que Genaro expulse Bartolomeu de suas terras. Pedro pergunta a Roque por que ele está atirando tanto para o céu. Roque pede que ele fique calado e não diga nada à patroa. Pedro diz que não dirá nada, mas ele precisa lhe fazer um favor e comprar umas coisas da lista para dar para Dona Neves. Um pouco mais tarde, já pela noite, Neves leva o jantar de Domênica até o quarto dela.
Domênica agradece por Neves ter arrumado o quarto dos seus pais. Domênica conta para a funcionária que se encontrou com o vizinho, abusado, e espera que ele saia dali e lhe deixe viver em paz. Neves se despede e decide ir descansar. Domênica olha um porta-retrato com a foto de seus pais e chora, dizendo que agora só tem eles, mas promete que jamais deixará que outro homem lhe machuque, pois o amor é uma mentira. Enquanto isso, Luiz Fernando e Mercedes procuram os documentos das escrituras das terras deles. Eles não conseguem encontrar nada. Luiz Fernando pede à mãe para irem descansar e continuarem amanhã. Em seguida, Prudêncio revela a Luiz Fernando que já comprou a madeira e o arame para fazerem a nova cerca. Luiz Fernando fica feliz e diz que podem levantar tudo amanhã. Prudêncio percebe que Luiz Fernando brigou com Genaro e o alerta a tomar cuidado com o maldito. Domênica está tentando dormir e se assusta ao ouvir vários tiros. Genaro e Roque atiram para o céu para assustarem Domênica. Eles se divertem com a palhaçada. Domênica corre para a cama e se esconde nas cobertas. No dia seguinte, Pedro pergunta a Neves se Roque trouxe as comprinhas que ela pediu. Neves avisa que sim. Pedro diz que o dono da fazenda vizinha deu uma lição no Genaro por ele ter defendido a patroa. Neves afirma que Domênica falou que não precisava que a defendessem. Genaro aparece e ordena que Pedro vá trabalhar, pois ali ele é apenas um recolhido. Pedro diz que Genaro abusa das coisas, mas falará com a patroa para lhe dar um cargo de peão, pois só tem trabalhado por teto e comida e precisa de um salário. Genaro pede que ele não fale com ninguém. Genaro pergunta à sobrinha se a patroa já acordou. Neves diz que sim e que ela saiu cedo para comprar algumas coisas. Domênica comprou uma espingarda e começa a treinar tiros. Ela quer aprender a atirar para se defender. Uma menina passa por ali, assustada. Luiz Fernando aparece e fica chocado com a situação. Rosinha fala que só veio buscar umas lenhas para o fogão. Luiz Fernando pergunta se Rosinha quer que a acompanhem até a casa dela. Ela diz que mora ali perto. Luiz Fernando critica Domênica por ela estar atirando ali. Ela diz que pensou que não havia pessoas naquela área. Luiz Fernando diz que se ela quer atirar, precisa aprender a fazer, antes que machuque mais alguém. Luiz Fernando ensina Domênica a atirar. Ela consegue acertar o alvo com sua mira. Domênica diz que se ele quer que ela o agradeça, vai esperar sentado. Luiz Fernando diz que quem deve agradecê-lo é a menina, por ter a salvado. Domênica diz que sua intenção não era machucar ninguém. Luiz Fernando a acusa de ter a alma negra. Ela fala que no momento a única pessoa que ela sente vontade de atirar é nele. Tomásia agradece a Santinha por ter salvado seu filho. Ela sai para levá-lo para dormir. Bartolomeu estranha a demora de Rosinha. Genaro chega até Bartolomeu e pede que ele junte as tralhas para ir embora dali. Genaro diz que ele o deve 3 meses de aluguel. Tomásia fala que Bartolomeu não consegue trabalhar devido à perna. Genaro afirma que a patroa ordenou de tirá-lo dali. Bartolomeu pensa em falar com a patroa. Rosinha chega ali assustada e avisa que lhe assustaram com o barulho de tiros. Tomásia pensa que Domênica Monteiro é um demônio e abraça sua filha. Genaro pede que eles saiam dali e afirma que se voltar a vê-los ali, ainda queimará todas as coisas deles. Domênica chega em casa. Ela pergunta a Neves se ela conhece uma menina que vive por ali, chamada Rosinha. Neves diz que sim, que a menina é filha de Tomásia e mora numa cabana perto da lagoa. Neves fala que quando seu tio se apropriou do quarto dos pais dela, pegou vários papéis. Domênica pede para ver os papéis. Na cidade, no orfanato, Lupita pergunta a Ernesto sobre Domênica. Ernesto fala para a órfã que não sabem quando a moça voltará, pois ela viajou sem dizer quando voltaria. Tomásia e Bartolomeu arrumam as coisas para irem embora dali. Rosinha ajuda os pais. Rosinha fica triste, pois não sabe onde irão dormir hoje. Tomásia diz que o importante não é onde vão dormir, mas sim que devem sempre estar unidos. Domênica olha os papéis e vê que há fotos e cartas dos seus pais. Cartas de amor, lembranças, flashbacks.
A moça se emociona e sente saudades dos pais. Ela diz que jurou que teria uma família como foi a deles. Domênica guarda sua pulseira. Bartolomeu diz a Tomásia que amanhã cedo irá a Santa Teresa do Amor para ver se seu compadre Filemão pode recebê-los por alguns dias. Tomásia diz que também vai procurar trabalho. Luiz Fernando passa por ali e vê eles andando. Luiz Fernando revê Rosinha. Bartolomeu se apresenta a Luiz Fernando. Luiz Fernando diz que precisa de gente para ajudá-los em sua fazenda. Ele os chama para irem. Bartolomeu diz que é trabalhador, mas está com sua perna machucada. Tomásia pede para irem logo, para acomodarem as crianças. Ernesto comenta com Andrés que é exagero por parte de Domênica querer vender tudo por causa de uma desilusão amorosa. Andrés diz que pela primeira vez em sua vida está quase desobedecendo Domênica. Andrés diz a Ernesto que Domênica o ama como um irmão. Por isso, pede que ele proteja ela. Neves pergunta a Domênica quando pode servir a comida. Domênica diz que depois que voltar para casa, pois está indo ver Rosinha. Neves pede que Domênica mande abraços para a menina. Neves fala que Rosinha é como um sol, sempre brilha muito. Rosinha conversa com Luiz Fernando e fala o motivo do seu pai estar com a perna machucada e andar devagar. Rosinha diz que sempre pede a Deus para que chegue um bom doutor no povoado, que ajude todos eles. Rosinha percebe que estão queimando suas coisas. Domênica chega ali e encontra Genaro queimando as coisas de Bartolomeu, Tomásia e Rosinha. Ele fala que só está cumprindo as ordens dela. Domênica se enfurece e diz que isso que ele fez foi muito errado. Domênica diz que não é ruim assim. Ela pede perdão a ele por ter queimado as coisas dele quando chegou na fazenda. Ele a agradece e diz que ela é a primeira pessoa que lhe pede desculpas com sinceridade. Ele fala que desde pequeno ninguém o ofereceu tanto, com poucas palavras. Luiz Fernando chega ali com Rosinha. Rosinha chora e critica Domênica por ela estar queimando as coisas e pergunta por que ela é tão ruim assim. Luiz Fernando diz que Domênica é uma mulher desprezível. Domênica fica sem chão.